aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente descansará. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta manhã, esconde o filho desta mãe debaixo da tua sombra. Cobre a neta desta avó debaixo das tuas asas. Guarda aquele menino, aquela menina, aquele jovem, aquela jovem que talvez esteja andando por caminhos escuros, por ruas perigosas, por lugares onde esta mãe não consegue chegar. Mas onde a tua mão chega, direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Meu Deus, sê o refúgio dessa família, sê a fortaleza dessa casa, sê o escudo contra as más companhias, contra as vozes que chamam para o vício, contra as mãos que oferecem aquilo que destrói a alma, contra a influência que tenta roubar o futuro deste filho. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Senhor, livra esse filho do laço escondido. Livra essa filha da armadilha preparada. Livra esse neto do convite malicioso. Livra essa neta da conversa que parece amizade, mas carrega morte, prisão, vergonha e destruição. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Pai, cobre agora esse jovem com as tuas penas. Cobre a mente dele. Cobre os olhos dele. Cobre os passos dele. Cobre o coração dele. Cobre a porta de entrada e a porta de saída. Cobre a esquina. Cobre o beco. Cobre a rua. Cobre o caminho de volta para casa. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Senhor, esta mãe conhece o terror da noite. Esta avó conhece o silêncio que machuca. Conhece o medo quando o telefone toca tarde. Conhece o coração disparado quando ouve uma moto passando. Conhece a angústia de esperar a chave virar na porta. Mas nesta manhã, eu peço, arranca o medo do peito dela. Tira o pavor da mente dela e coloca fé onde havia desespero. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Meu Deus, guarda esse filho da morte escondida nas ruas. Guarda da bala perdida. Guarda da briga. Guarda da emboscada. Guarda da overdose. Guarda da prisão. Guarda do acidente. Guarda da violência. Guarda da boca do inimigo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, mesmo que muitos caiam ao redor, que o filho desta mãe não seja atingido, que a neta desta avó não seja atingida, que nenhum plano das trevas alcance essa vida. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Pai, faz dessa casa uma habitação do Altíssimo. Faz desse quarto, onde esta mãe chorou, um lugar de visitação. Faz dessa sala, onde houve gritos, um lugar de paz. Faz dessa cozinha, onde houve silêncio pesado, um altar de oração. Nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda. Senhor, que nenhum mal chegue à tenda desta família, que nenhuma notícia de morte chegue, que nenhuma notícia de prisão chegue, que nenhuma notícia de destruição chegue, que nenhuma praga de vício, rebeldia, confusão e ódio permaneça dentro desta casa, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Pai, dá ordem aos teus anjos agora. Dá ordem sobre as ruas. Dá ordem sobre os caminhos. Dá ordem sobre as madrugadas. Dá ordem sobre o portão. Dá ordem sobre a porta. Dá ordem sobre o ônibus, sobre a moto, sobre o carro, sobre cada esquina, sobre cada passo desse filho. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Senhor, sustenta esse jovem quando ele estiver fraco. Sustenta essa filha quando ela estiver confusa. Sustenta esse neto quando ele estiver tentado. Sustenta essa neta quando ela estiver cercada por vozes erradas. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Meu Deus, que todo leão espiritual que ruge contra essa família caia por terra, que toda serpente de engano, vício, mentira, sedução e rebeldia seja pisada pelo poder do nome de Jesus. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Senhor, esta mãe ama o teu nome, esta avó clama pelo teu nome, esta família ainda tem uma semente de fé, ainda tem uma Bíblia aberta, ainda tem uma oração sussurrada, ainda tem lágrimas derramadas diante de ti. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Pai, responde a oração desta mãe. Responde o clamor desta avó. Entra na angústia dela. Entra no quarto dela. Entra no coração dela. Entra também no caminho desse filho. E retira essa vida do fundo do poço. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, mostra a tua salvação a essa casa. Mostra a tua salvação a esse filho. Mostra a tua salvação a essa filha. Mostra a tua salvação a esse neto. Mostra a tua salvação a essa neta. E que esta família ainda viva muitos dias para testemunhar que o Senhor livrou, restaurou, curou e trouxe de volta. Bom dia, mãe de oração. Bom dia, avô que clama. Bom dia, mulher de fé que talvez tenha acordado com os olhos inchados de tanto chorar. Bom dia, coração cansado que passou a noite olhando para o relógio, esperando ouvir o barulho da chave na porta, esperando ouvir passos no corredor, esperando receber uma mensagem dizendo: estou bem, estou voltando para casa. Bom dia para esta mãe que não dorme direito, que tenta parecer forte durante o dia, mas à noite se desmancha diante de Deus. Bom dia para esta avó que já viu muita coisa nesta vida, mas sente o coração apertado quando olha para o neto andando com más companhias, falando palavras duras, rejeitando o conselho, fechando a porta, virando o rosto,
sumindo por horas, por noites, por dias. Que esta manhã seja uma manhã de consolo, uma manhã de força, uma manhã de resposta espiritual. Que esta mãe não se sinta sozinha. Que esta avó não pense que Deus se esqueceu dela. Que esta família não pense que tudo acabou. O inimigo pode ter tentado escrever uma sentença sobre esse filho, mas Deus ainda tem uma promessa. O mundo pode ter chamado esse jovem de caso perdido, mas Deus ainda chama pelo nome. A rua pode ter tentado abraçar essa vida com mentira, vício e violência, mas o Pai do céu ainda está de braços abertos, esperando o retorno, preparando restauração, quebrando correntes, abrindo caminhos invisíveis. Nesta manhã, que esta mãe coloque a mão sobre o peito e respire fundo. Que esta avó respire devagar e entregue esse peso ao Senhor. Que os olhos se fechem por alguns instantes, não como sinal de fraqueza, mas como sinal de confiança. Porque enquanto esta mãe fecha os olhos em oração, Deus abre caminhos nas ruas. Enquanto esta avó dobra os joelhos, anjos se movem em lugares onde ela não pode entrar. Enquanto esta família ora, o Espírito Santo toca consciências, interrompe conversas, quebra laços, fecha portas erradas e abre a porta de volta para casa. E se esta oração tocar o coração desta mãe, se esta mensagem trouxer força para esta avó, que ela se inscreva neste canal, porque aqui há oração, há palavra, há consolo, há clamor, há fé para atravessar manhãs difíceis. Que ela deixe Deus falar todos os dias, que ela volte para orar, que ela compartilhe com outra mãe que também chora escondida, com outra avó que também carrega um nome diante do altar. Porque nenhuma mãe de oração luta sozinha quando Deus levanta uma família espiritual para clamar junto. A palavra do Senhor declara em Isaías 4:9-5: Pois eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu salvarei. Que promessa poderosa! Deus não disse apenas que ouviria. Deus não disse apenas que olharia de longe. Deus disse: eu contenderei. Isso significa que o Senhor entra na batalha. O Senhor se levanta. O Senhor se coloca entre esta mãe e aquilo que está tentando destruir a casa dela. O Senhor se coloca entre esta avó e aquilo que tenta roubar a descendência dela. Quando o vício contende contra esta família, Deus contende contra o vício. Quando as más companhias contendem contra esse filho, Deus contende contra as más companhias. Quando a rebeldia contende contra a paz dessa casa, Deus contende contra a rebeldia. Quando a violência da rua tenta cercar esse jovem, Deus se levanta como muro de fogo ao redor dele. E a promessa continua: os teus filhos eu salvarei. Não é apenas uma frase bonita. É uma âncora para a alma cansada. É uma corda lançada para dentro do poço. É uma luz acesa no meio da madrugada. Os teus filhos eu salvarei. O Senhor está dizendo para esta mãe: o filho dela não está longe demais para mim. O Senhor está dizendo para esta avó: a neta dela não caiu tão fundo que a minha mão não possa alcançar. O Senhor está dizendo para esta família: aquilo que parece perdido ainda pode ser encontrado. Aquilo que parece morto ainda pode reviver.
Aquilo que parece quebrado ainda pode ser restaurado. Jesus contou uma história em Lucas 15 sobre um filho que saiu de casa. Ele saiu levando o que tinha. Saiu cheio de vontade própria. Saiu pensando que longe do Pai encontraria liberdade. Mas longe do Pai ele encontrou vazio. Longe do Pai ele encontrou vergonha. Longe do Pai ele perdeu recursos. Perdeu dignidade. Perdeu alegria. Perdeu caminho. Aquele filho chegou a um lugar tão baixo que desejou comer aquilo que era dado aos porcos. Ele estava sujo, cansado, quebrado, humilhado, talvez cheirando mal, talvez irreconhecível aos olhos de muita gente. Mas havia um pai, e esse pai não desistiu. Esse pai não apagou o nome do filho da memória. Esse pai não arrancou a cadeira do filho da mesa. Esse pai não fechou o portão do coração. A Bíblia mostra aquele pai vendo de longe. Isso significa que ele olhava. Ele esperava. Ele vigiava. Ele talvez saísse para a frente da casa todos os dias, como muitas mães e avós fazem, olhando a rua, olhando a esquina, olhando o portão, esperando um sinal, esperando uma notícia, esperando uma volta. E quando o filho apareceu, o pai não ficou perguntando primeiro onde ele esteve, com quem ele andou, quanto ele perdeu, o que ele usou, o que ele fez. O pai correu. Que imagem poderosa! O pai correu para abraçar um filho sujo. O pai correu para beijar um filho quebrado. O pai não olhou primeiro para a sujeira. Ele olhou para a volta. Ele não olhou primeiro para o mau cheiro. Ele olhou para a vida. Ele não olhou primeiro para a vergonha. Ele olhou para o filho. E nesta manhã, Deus está dizendo a esta mãe e a esta avó, quando esse filho voltar, quando essa filha voltar, quando esse neto voltar, quando essa neta voltar, haverá abraço, haverá cura, haverá roupa nova, haverá anel, haverá sandálias, haverá festa, haverá restauração. Esta mãe talvez se pergunte onde errou. Esta avó talvez se culpe em silêncio. Talvez ela diga: eu devia ter falado mais. Eu devia ter orado mais. Eu devia ter percebido antes. Eu devia ter protegido melhor. Mas o Senhor está tocando agora esse coração ferido e dizendo: pare de se condenar. A educação desta mãe não foi inútil. O conselho desta avó não caiu no chão. As orações feitas na infância não foram apagadas. As palavras ensinadas ainda estão guardadas em algum lugar da alma desse filho. A semente foi plantada. E mesmo que a terra pareça seca, o Espírito Santo sabe regar sementes escondidas. Mesmo que esse jovem diga que não quer ouvir, a palavra ainda ecoa por dentro. Mesmo que ele pareça duro, Deus sabe quebrar pedras sem destruir a pessoa. Mesmo que ele pareça distante, Deus sabe chamar pelo nome no meio da noite. O Senhor conta cada lágrima que caiu no travesseiro desta mãe. O Senhor viu quando ela chorou no banheiro para ninguém ouvir. O Senhor viu quando esta avó segurou uma foto e disse: meu Deus, traz de volta. O Senhor viu quando a mesa ficou silenciosa. O Senhor viu quando a casa que antes tinha risadas passou a ter gritos.
portas batendo, discussões e depois um silêncio pesado. O Senhor viu tudo. E porque viu, Ele também está agindo. Meu Deus e meu Pai, nesta manhã, eu levanto um clamor por esta mãe que está ouvindo esta oração. Eu levanto um clamor por esta avó que carrega nomes no coração. Eu levanto um clamor por cada filho, cada filha, cada neto, cada neta, cada adolescente, cada jovem, cada adulto que se perdeu no caminho, que se envolveu com vícios, que se aproximou de más companhias, que se levantou em rebeldia, que deixou a casa em lágrimas, que trocou o conselho da família pela voz da rua, que trocou a paz do lar pela ilusão de uma liberdade falsa. Eu repreendo, em nome de Jesus, todo espírito de vício que tenta prender esse filho. Eu repreendo a dependência. Eu repreendo a vontade descontrolada. Eu repreendo a compulsão. Eu repreendo a escravidão química. Eu repreendo a mentira que diz que ele não consegue parar. Eu repreendo a voz que diz que não há saída. Eu repreendo a vergonha que o faz se esconder. Eu repreendo o ciclo que o leva a cair de novo e de novo. Eu repreendo toda a força espiritual por trás das drogas, do álcool destrutivo, das noites perdidas, dos encontros perigosos, das promessas vazias e das amizades que só aparecem para levar para baixo. Eu repreendo toda a má companhia enviada contra esse filho. Eu repreendo o amigo falso. Eu repreendo o conselho perverso. Eu repreendo o grupo que ri da fé, que zomba da mãe, que despreza a avó, que chama o pecado de diversão e chama a destruição de coragem. Eu repreendo toda influência que tenta afastar esse jovem de casa. Eu repreendo todo convite para a esquina errada, para a festa errada, para o carro errado, para a conversa errada, para o beco errado, para a prática errada. Eu repreendo a sedução das ruas. Eu repreendo a ilusão do dinheiro fácil. Eu repreendo a fascinação pela violência. Eu repreendo o orgulho que não aceita a correção. Eu repreendo a dureza que fecha os ouvidos para a voz de Deus. Eu repreendo todo espírito de rebeldia que entrou nessa casa. Eu repreendo as palavras agressivas. Eu repreendo os gritos. Eu repreendo as portas batidas. Eu repreendo a frieza no olhar. Eu repreendo o desprezo pela família. Eu repreendo a ingratidão. Eu repreendo a manipulação. Eu repreendo a mentira. Eu repreendo a fuga. Eu repreendo a ausência. Eu repreendo o silêncio que castiga esta mãe. Eu repreendo toda raiz de mágoa, todo trauma não tratado, toda ferida escondida, todo ressentimento que o inimigo usa para dividir essa família. Eu repreendo, em nome de Jesus. Acidente de moto, acidente de carro, atropelamento, confusão no trânsito, perseguição, abordagem perigosa, emboscada, discussão na rua, briga em baile, briga em bar, briga em praça, briga em porta de casa. Eu repreendo bala perdida. Eu repreendo faca. Eu repreendo arma. Eu repreendo violência.
Eu repreendo notícia de morte. Eu repreendo ligação desesperada. Eu repreendo sirene chegando com tragédia. Eu repreendo todo plano que tenta fazer esta mãe enterrar um filho. Eu repreendo todo plano que tenta fazer esta avó perder um neto. Em nome de Jesus. Essa vida pertence ao Senhor. Senhor, eu clamo para que o Espírito Santo entre agora onde esta mãe não consegue entrar. Entra na mente desse filho. Entra no coração dessa filha. Entra no quarto desse jovem. Entra na rua onde ele está. Entra no grupo onde ele anda. Entra na madrugada em que ele se sente vazio. Entra no momento em que ele coloca a cabeça no travesseiro e finge que está bem, mas por dentro está quebrado. Entra na consciência dele. Faz ele lembrar das orações da mãe. Faz ele lembrar da voz da avó. Faz ele lembrar da infância, das palavras boas, dos abraços antigos, da mesa de casa, da proteção do lar. Senhor, eu clamo para que esse filho sinta nojo do pecado que antes parecia prazer. Eu clamo para que aquilo que antes atraía comece a pesar. Eu clamo para que a bebida perca o sabor, para que a droga perca o encanto, para que a rua perca o brilho, para que as más companhias percam a força, para que o coração dele comece a desejar limpeza, paz, casa, família, Deus. Eu clamo para que ele seja acordado no meio da noite por uma inquietação santa. Eu clamo para que ele ouça no íntimo uma voz dizendo: volta para casa. Eu clamo para que a lembrança do amor desta mãe seja mais forte do que a pressão dos amigos. Eu clamo para que a oração desta avó atravesse paredes, atravesse distâncias, atravesse orgulho, atravesse escuridão. Senhor, eu clamo para que a culpa seja arrancada do peito desta mãe. Tira o peso que ela carrega. Tira a acusação que ela escuta por dentro. Tira a frase que repete na mente dela, dizendo que tudo é culpa dela. Tira o desespero que faz ela adoecer. Tira a ansiedade que aperta o peito. Tira a insônia. Tira o medo de olhar o celular. Tira o pavor de ouvir passos. Tira a sensação de impotência. Coloca sobre ela o óleo do consolo. Coloca sobre ela uma força que não vem da carne. Coloca sobre ela a certeza de que o Senhor está trabalhando. Senhor, eu clamo para que esta avó seja fortalecida. Ela já carregou tanto, ela já cuidou de tantos. Ela já orou por filhos. Agora ora por netos. Ela talvez não tenha mais a mesma força no corpo, mas tem fogo na alma. Então, renova essa mulher. Renova os joelhos que dobram. Renova as mãos que se levantam. Renova a voz que intercede. Renova a esperança que quase apagou. Que ela não morra antes de ver resposta. Que ela veja esse neto voltando. Que ela veja essa neta restaurada. Que ela veja a mesa cheia outra vez. Que ela ouça risos onde houve choro. Que ela diga com os próprios lábios: o Senhor fez, e foi maravilhoso aos nossos olhos. Eu declaro que nenhum vício será maior do que o sangue de Jesus. Eu declaro que nenhuma má companhia será mais forte do que a aliança de Deus com esta família.
Eu declaro que nenhuma rebeldia vencerá a oração persistente. Eu declaro que este filho não nasceu para a morte. Nasceu para cumprir propósito. Eu declaro que esta filha não nasceu para ser escrava. Nasceu para ser livre. Eu declaro que este neto não será estatística de violência. Será testemunho de livramento. Eu declaro que esta neta não será marcada pela vergonha. Será marcada pela graça de Deus. Eu declaro que portas erradas começam a se fechar. Eu declaro que conversas erradas serão interrompidas. Eu declaro que amizades destrutivas perderão influência. Eu declaro que o Espírito Santo criará circunstâncias de livramento. Eu declaro que o caminho da morte ficará bloqueado. Eu declaro que o caminho de volta para casa será aberto. Eu declaro que anjos do Senhor estarão nas esquinas, nas avenidas, nos becos, nos portões, nas entradas e saídas. Eu declaro que onde esta mãe não puder ir, Deus enviará proteção. Eu declaro que onde esta avó não puder alcançar, a mão do Senhor alcançará. Eu declaro que esse filho vai atravessar a porta de casa com os olhos diferentes. Eu declaro que ele vai voltar cansado do pecado e faminto de paz. Eu declaro que ele vai pedir perdão. Eu declaro que ele vai chorar. Eu declaro que esta mãe terá sabedoria para abraçar sem compactuar com o erro, para amar sem se destruir, para perdoar sem perder discernimento, para acolher sem deixar de buscar restauração. Eu declaro que Deus colocará pessoas certas no caminho desse jovem, conselheiros certos, oportunidades certas, portas de tratamento, portas de igreja, portas de recomeço, portas de trabalho digno, portas de cura. Eu declaro que esta casa voltará a ter paz. Eu declaro que a sala voltará a ter conversa. Eu declaro que a mesa voltará a ter comunhão. Eu declaro que o quarto onde houve choro será lugar de descanso. Eu declaro que o silêncio pesado será trocado por louvor. Eu declaro que o grito será trocado por abraço. Eu declaro que a vergonha será trocada por testemunho. Eu declaro que a noite de angústia será trocada por manhã de alegria. Eu declaro que esta mãe ainda vai dizer: meu filho estava perdido e foi achado. Eu declaro que esta avó ainda vai dizer: o Senhor salvou a minha descendência. Pai amado, visita agora esse filho, mesmo que ele não saiba que alguém está orando por ele. Visita essa filha, mesmo que ela esteja distante. Visita esse neto, mesmo que ele pareça frio. Visita essa neta, mesmo que ela esteja confundida. Que o teu amor alcance sem pedir licença às trevas. Que a tua luz entre onde a escuridão se instalou. Que o teu nome seja pronunciado dentro da mente desse jovem. Que ele sinta saudade de casa. Que ele sinta saudade da paz. Que ele sinta saudade da presença de Deus. Que ele descubra que a rua promete liberdade, mas entrega prisão. Que ele descubra que o pecado promete prazer, mas entrega vazio. Que ele descubra que as más companhias prometem lealdade, mas abandonam na hora da dor. Que ele descubra que só o Senhor permanece. Senhor, segura esta mãe hoje.
Quando ela for trabalhar, segura a mente dela. Quando ela lavar a louça, segura o coração dela. Quando ela arrumar a cama, segura as emoções dela. Quando ela olhar uma foto, segura as lágrimas dela. Quando ela ouvir uma notícia ruim, guarda a fé dela. Quando ela sentir vontade de desistir, sopra a esperança. Quando ela pensar que não aguenta mais, lembra a ela que o Senhor contende com os que contendem contra ela, e que os filhos dela o Senhor salvará. Senhor, segura esta avó hoje. Quando ela sentar em silêncio, visita. Quando ela orar baixinho, responde. Quando ela lembrar do neto pequeno, dá esperança. Quando ela lembrar da neta sorrindo, fortalece. Quando ela sentir medo do futuro, mostra que o Senhor já está lá. Quando ela sentir que a família está se desfazendo, lembra a ela que Deus é especialista em juntar ossos secos, em restaurar tendas caídas, em trazer de volta filhos distantes. Que esta mãe não caminhe hoje com a cabeça baixa, mas com a alma guardada. Que esta avó não passe o dia dominada pelo pânico, mas pela promessa. Que ela faça o que precisa fazer com paz no coração. Que ela prepare o café, limpe a casa, vá ao trabalho, cuide das responsabilidades, sabendo que anjos estão em movimento. Que ela entenda que orar não é não fazer nada. Orar é colocar Deus na batalha. Orar é acender luz no mundo espiritual. Orar é levantar muralhas ao redor de quem se ama. E agora, em nome de Jesus, que esta mãe escreva nos comentários, como uma declaração de fé: os meus filhos são herança do Senhor e voltarão para casa. Que esta avó escreva também: os meus filhos são herança do Senhor e voltarão para casa. Que essa frase não seja apenas comentário, mas profecia, aliança, semente, decreto de fé diante do céu. Os meus filhos são herança do Senhor e voltarão para casa. Os meus netos são herança do Senhor e voltarão para casa. A minha família pertence a Deus. A minha descendência não será tragada pelo vício. A minha casa não será destruída pela rebeldia. A minha mesa ainda verá restauração. A minha noite ainda se transformará em manhã. Receba paz nesta manhã. Receba força nesta manhã. Receba consolo nesta manhã. O Senhor está trabalhando nas ruas, nas esquinas, nas madrugadas, nos caminhos, nas conversas, nas memórias, nas consciências. O Senhor está cercando esse filho. O Senhor está chamando essa filha. O Senhor está tocando esse neto. O Senhor está despertando essa neta. Nada está fora do alcance de Deus. Nenhum lugar é escuro demais para a luz do Senhor. Nenhuma corrente é forte demais para o nome de Jesus. Nenhuma história está tão quebrada que o oleiro não possa refazer. Que o Deus do Salmo 91 cubra esta família. Que o Deus de Isaías 4:9-2-5 lute por esta mãe. Que o Pai de Lucas 15 ensine esta casa a esperar com fé, a amar com sabedoria e a celebrar a volta. Que haja livramento hoje. Que haja proteção hoje. Que haja uma mensagem de paz hoje.
Que haja um sinal de esperança hoje. Que haja uma mudança invisível começando hoje. Que as lágrimas desta mãe subam como oração. Que o clamor desta avó chegue diante do trono. Que o céu responda. Que a casa seja guardada. Que os filhos sejam salvos. Que os netos sejam libertos. Que a família seja restaurada. Em nome de Jesus. Amém.